alunos do 8º ano. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda aula e dentre os assuntos que a gente vai falar, tá? Hoje a gente vai abordar os principais pensadores iluministas. Antes, porém, eu gostaria de fazer a correção do nosso questionário, tá? Que teve na aula passada a seguinte levantado a seguinte questão. No movimento iluminista, também conhecido como ilustração ou esclarecimento, ocorreu um desenvolvimento cultural, científico e intelectual das ideias, tradições e valores, através da busca de renovação das estruturas que estavam por muito tempo estáticas, dentro do espaço político, religioso, mental, social e econômico europeu. Esse período também ficou conhecido como... então eu falei para vocês que essa questão nós tínhamos que resolver de acordo com o nosso módulo, né, no capítulo 3, e ela está aqui na página, a resposta está aqui na página 285, tá? O movimento iluminista, também conhecido como ilustração ou esclarecimento, foi responsável pela construção de um período conhecido como século das luzes. Então a resposta para essa questão é século das luzes. Quem respondeu dessa forma, tá? Acertou. Gente, o movimento iluminista, ele foi muito ligado, tá, à produção literária. E dentro dessa produção literária, teve destaque uma invenção da época, a invenção dos iluministas, que foi os volumes da enciclopédia. O que era a enciclopédia? A enciclopédia foi uma coleção de obras, uma coleção de volumes, na verdade 28 volumes, né? E nesses 28 volumes, tá, eles sintetizaram toda a sabedoria, tá, alcançada pela ciência naquela época. Os primeiros volumes começaram a ser impressos em 1751, então isso para a época era assim, foi um alcance muito grande. Só que era uma obra tida como perigosa. Primeiro, porque a ciência começava a dar a resposta para tudo que era respondido anteriormente pela religião. Então, e o pensamento iluminista, ele era de encontro ao estado das coisas naquela época. Então, eu era tido como uma obra perigosa, ela chegou até a ser proibida de ser impressa, teve alguns dos seus volumes confiscados, né? Alguns dos seus escritores presos ou com ordem de prisão. E isso ela divulgava esse pensamento. Só que nem todo mundo tinha acesso a esse tipo de obra, né? Então, uma das coisas que os iluministas faziam era publicar suas ideias em publicações mais acessíveis, como jornais e periódicos, para atingir a massa. A pessoa que, mesmo dessa forma, não tivesse acesso à leitura, ao pensamento iluminista através dos periódicos, elas também tinham acesso pela divulgação boca a boca, porque os iluministas faziam parte de sociedades tipo a maçonaria. Então, lá na maçonaria, eles faziam palestras, faziam seminários, e as pessoas presentes que estavam ali, elas, depois que saiu dessas reuniões, elas atuavam como multiplicadoras dessas ideias. Então, as ideias, os ideais iluministas chegavam ao alcance da grande população através dessa via oral, tá? E hoje a gente vai falar sobre esse pessoal que agia dessa forma, tá? Os principais, os mais importantes, que foram John Locke, o Voltaire, Montesquieu e o Rousseau. A nossa matéria ela vai estar seguindo o nosso módulo da página 287 a 294.
Eu coloquei para vocês verem aí, já que eu falei sobre a enciclopédia, a primeira página, né, que vem logo depois da capa, e coloquei o frontispício. O que era o frontispício? Era um costume que se tinha na época de sintetizar por meio de uma imagem, tá, a proposta daquela obra literária. Tá? Então nós temos aqui esse desenho e cada pessoa daquela que está ali, ela tem uma função. E nós vemos aquela moça ao fundo tirando uma capa, aquela moça ela representa a razão. Então a razão tirando a capa é a razão descobrindo-se, a razão mostrando realmente ao que ela veio. O John Locke ele foi um filósofo inglês, nasceu, né, em 1632 e faleceu em 1704. Ele era o pai do liberalismo, representante do empirismo britânico, foi um dos principais teóricos do chamado contrato social e um dos principais teóricos, né, defensor da liberdade e da tolerância religiosa. O que ele deixou para a gente, tá? Ele era a favor, tá, do liberalismo. Esse liberalismo dele era ser a favor do absolutismo. Ele achava que poderíamos sim ter um governante, mas esse governante ele tinha que ser assessorado, ser assistido por um parlamento. Então, toda medida que ele fosse tomar, ele ia estar de comum acordo e sendo assessorado, fiscalizado pelo parlamento. Tá? Já o liberalismo que ele defendia é o liberalismo econômico, tá? A não introdução do Estado na economia, ou se tivesse uma intervenção, essa intervenção seria mínima, defendendo o interesse do cidadão. Tá? Então, toda aquela ideia que ele tinha sobre o Estado na economia, ele criou um sistema econômico, uma forma de pensar o sistema econômico que deu origem ao nosso atual capitalismo. Tá? E tudo que ele fazia, toda a ideia que ele tinha, era visando o bem comum. Tá? Só que ele tinha uma contradição na forma dele de pensar. Ele era a favor da escravidão. Tá? Fez parte dos representantes do iluminismo da primeira fase, tá? E ele escreveu várias obras. Dentre elas, nós tivemos um ensaio sobre o entendimento humano, depois nós tivemos o segundo tratado sobre o governo civil, nós tivemos cartas sobre a tolerância e tivemos também o pensamento sobre a educação. Tá? O próximo pensador iluminista muito importante dessa época que a gente vai ver é o Voltaire. Na verdade, Voltaire era um pseudônimo, né? Um pseudônimo dele. O nome real do Voltaire é François-Marie Arouet. Ele era um filósofo francês, tá? As ideias iluministas que ele tinha, né? Ele divulgava sem medo nenhum, até porque ele fazia parte da aristocracia francesa, e nesse ambiente aristocrático ele saía falando abertamente sobre as ideias dele. Né? Ele era um crítico dos abusos do antigo regime, ele era contra o absolutismo monárquico, ele era contra os privilégios que a nobreza tinha, que o clero tinha, né? Foi desenvolvedor da teoria do despotismo esclarecido, tá? E dentre essas ideias ele defendia o quê? Olha só, ele achava, tá, que o rei poderia governar, tal, desde que o governo dele, o despótico governo dele, não interferisse nas chamadas liberdades individuais. Isso ele chama de um governo esclarecido. Tá? E as reformas, ele sugeriu uma série de reformas, né? E essas reformas tiveram grande influência
na França, tá? O que ele defendia nessas reformas? Que ele achava que os abusos deveriam ser evitados, que o Estado ele tinha que governar, mas governar de forma submissa às leis, tá? Ele era a favor da liberdade de imprensa, ele era a favor da tolerância religiosa, liberdade religiosa. Ele achava também que a tributação tinha que ser proporcional. Quem ganha mais, paga mais imposto. Quem ganha menos, paga menos. Tá? Ele era a favor da imparcialidade na justiça criminal. Tá? Redução dos privilégios, tá? Tanto do clero quanto da nobreza. Ele era um defensor do liberdade de pensamento, tá? E da reforma religiosa que nós vimos que aconteceu, chegaram a acontecer. Tá? O próximo pensador que nós vamos ver aqui é o Jean-Jacques Rousseau. Tá? O Jean-Jacques Rousseau ele era um filósofo, ele era suíço, tá? Nasceu em 1712 e ele era defensor da soberania popular. O que é isso? Ele era o pai do socialismo. As ideias dele eram ideias socialistas, tá? Ele defendia que o homem, tá, é naturalmente bom. O homem nasce bom. Porém, a sociedade o corrompe na medida em que o estado desigual provocado pela instituição da sociedade privada, da propriedade privada, incita, né, a origem de todos os males. Que males são esses? As diferenças de posses entre os homens. Então, ele era a favor de que todo mundo tivesse o mesmo acesso aos bens materiais. Ele era socialista, tá? E ele se contrapunha à propriedade privada, tá? Ele achava que a propriedade privada gerava diferença e essa diferença era a razão de todos os males, tá? E ele também defendia que a vivência social ela transforma o homem negativamente, tá? Acreditava que somente a soberania popular poderia transformar a sociedade de uma forma positiva, tá? Ele enfrentou a igreja, ele era defensor da moral, tá? Ele era um iluminista progressista e radical, tá? Ele achava que a população é que deveria de administrar o poder efetivo, tá? Mas, porém, transitoriamente, ela poderia entregar esse poder a um governante através de uma coisa chamada um contrato social, tá? Que é uma das obras que ele publicou, ele defende esse pensamento. Tá? Os ideais dele, as ideias dele, inspirou uma série de movimentos, tá? Pós-iluminista, principalmente os movimentos que eram a favor da liberdade, né? Como a Revolução Francesa, inspirou o marxismo, inspirou o anarquismo, tá? E ele dividiu os preceitos institucionais da justiça divina, tá? Aliás, ele duvidou dos preceitos institucionais da justiça divina, tá? E também da interpretação dos evangélicos. Basicamente, ele enfrentou a igreja, tá? Escreveu várias obras, tá? E sobre a origem da desigualdade entre os homens, tá? Um ensaio sobre a origem das línguas e por causa desses pensamentos dele, tá? Ele teve a prisão dele decretada, ele teve que se afastar da França por vários anos, né? Foi na época que ele estava divulgando o pensamento dele que o Papa Clemente, em 1759, ele condenou a enciclopédia. Por quê? Porque essa publicação recusava a ideia da monarquia como um direito divino e defendia, tá, limites para todo o poder. Tá? Então, ele teve
percurso durante a vida dele como iluminista. O próximo que a gente vai ver, tá, que é o Montesquieu. O Montesquieu, na verdade, o nome dele era Charles Louis de Secondat. Só que ele recebeu um título de nobreza, que era o Barão de Montesquieu, pelo qual ele ficou mais conhecido. Ele é um filósofo francês, ele tinha uma política liberal, tá? Ele escreveu um livro chamado Espírito das Leis, né? E ele sugeria, tá? Ele sugeria a divisão do poder em três, né? Seria o legislativo, o executivo e o judiciário. É o modelo que a gente segue até hoje, né? Ele achava que os poderes, esses três poderes, cada um tinha a sua função, né? O legislativo, responsável pela criação das leis, o executivo, responsável pela administração das leis, e o judiciário, responsável pela justiça. Ele também criou, tá, sugeriu um mecanismo de fiscalização de controle de poder, que é o nosso atual Ministério Público, né? Essas obras tinham um caráter bem democrático e influenciou o governo de todo mundo, inclusive o Brasil. Nós seguimos esse modelo de organização dos três poderes. Tá? Uma outra obra que ele escreveu foi um livro chamado Cartas Persas. Ele escreveu esse livro sob um pseudônimo, né? Porque é uma obra muito crítica, em 1721, e eles chamam o nome de Cartas Persas porque foi escrito em forma de cartas, na época chamada epístolas. Dois amigos, né, foram visitar a França. E esses amigos escreviam carta para os seus amigos, contando, criticando toda a sociedade francesa. Fazia crítica à sociedade, crítica aos costumes, crítica às instituições políticas. Eles criticavam os abusos da igreja e do Estado. Tá? E essa obra, na verdade, é o pensamento do Montesquieu que ele publicou, né? Ele é considerado um manual do iluminismo, essa obra dele, devido ao caráter crítico que ela tem. É importante também eu falar para vocês, tá? Vocês saberem que o movimento iluminista ganhou espaço em vários países da Europa. Porém, na Inglaterra e na França, tá? Eles foram distintos, tá? E, porém, ele manteve, tá, a sua proposta em todos esses países, tá, de uma renovação. Tá? Bem, para casa eu vou deixar aqui para vocês o exercício do nosso módulo, né? A gente concluiu um módulo com essa aula e vou pedir a vocês para fazerem os exercícios da página 292 a 294. E estou deixando aqui para vocês mais uma perguntinha para o nosso questionário, que nós vamos corrigir na próxima aula. Como ficou conhecida a forma de perceber o homem como ator principal do processo da vida e responsável pelo andamento desse mundo? Tá? Essa questão, para vocês responderem essa questão, vocês vão ter que consultar o módulo de vocês lá na página 285, tá? Leiam e respondam essa questão que eu vou corrigir na próxima aula. Vou começar a corrigir na próxima aula. Um forte abraço para vocês e por hoje é só. Até a próxima aula. Um abração.